Não, mas assim, o Josino tá com um assunto importante, porque finalmente, né, foi anunciado há tanto tempo, Joel, só agora tá sancionado o reajuste dos policiais em São Paulo. Os policiais penais acho que ficaram de fora dessa, né? Eles se manifestaram pra caramba, foi um quebra-pau, não deu certo, pelo menos dessa vez. Mas, ô Josino, como esperado, esse projeto acabou passando rápido lá no Congresso, né? De tão absurdo que acabaram votando sem pensar muito, na Lesp, no caso, aqui em São Paulo. Aprovaram rapidamente e caiu no colo do governador o reajuste salarial para os policiais, não? Caiu no colo dele, Joel, ele foi lá hoje, assinou, mas depois de um tempo, né? Demorou um pouquinho até para que isso acontecesse, foi anunciado, inclusive gerou um pouco de incômodo da Polícia Civil com a Polícia Militar, porque o aumento médio da PM é um pouco superior ao relacionado à Polícia Civil e também à Polícia Técnico-Científica, mas mesmo assim muitas pessoas ainda ficaram satisfeitas. Esse aumento médio é de 20%. 20% dos policiais do estado de São Paulo, 13% e 34% para os cargos da Polícia Militar e um pouquinho menos, 22% no máximo, para a Polícia Civil. Tem algumas patentes que tem o menor e o maior reajuste. Eu separei aqui pra gente. O segundo tenente da Polícia Militar vai ter o menor reajuste de 13%, que vai passar de R$ 7.500 para R$ 8.600. E alunos da praça da PM, que é o primeiro cargo, vai ter o maior aumento. Vão ter o maior aumento de 34%. Vão passar de R$ 3.029 para R$ 4.066. Delegados da Polícia Civil, reajuste de 17%. Investigadores, 17% também. E soldados de primeira classe, 22%. É uma ajuda, de certa forma, né, Joel? Alguns policiais civis e militares também disseram que poderia ser maior esse aumento, mas de certa forma já é uma ajuda. A gente lembra que a Polícia Militar e a Polícia Civil do estado de São Paulo, o estado mais rico da nação, estão no Z4, se a gente falar de todas as federações, de todos os estados da federação em relação aos salários de policiais militares e policiais civis. Em São Paulo tem os piores salários, principalmente da Polícia Civil. Um delegado de polícia aqui tem um salário menor de quase todos, se não me engano, acho que apenas o Ceará tem um salário menor do que o do delegado de São Paulo. Então, além do déficit também na Polícia Civil, que é um déficit altíssimo, a gente fez matéria recentemente na TV e aqui na Rádio Bandeirantes. A gente conversou, depois dessa sanção do governador Tarcísio de Freitas, com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que comemorou esse aumento, essa sanção, essa assinatura do governador, estava feliz que os policiais agora vão ganhar mais, só que ele também comentou desse caso que a gente falou hoje pela manhã, do caso do último sábado do policial que foi hostilizado lá na região central. Foi mais um caso, esse policial, ele estava numa abordagem e aí ele foi atacado, tacaram garrafas, pedras, é uma imagem totalmente absurda, no coração da cidade de São Paulo, com uma mão ele segurando o suspeito, com a outra segurando a pistola e os caras puxando a mão dele. Quase que acontece uma tragédia. E aí o secretário falou sobre esse assunto hoje. Aqui nessa data tão importante, que é a sanção do projeto de lei complementar 75, que aprovado na Assembleia Legislativa, agora sancionado pelo governador, marca o início da gestão do nosso governo com relação à valorização salarial das carreiras policiais. À disposição de vocês. Bom, tá aí ele falando do comecinho, na verdade, né? Esse aí é o começo da entrevista coletiva, ele comentando da sanção mesmo, mas explica pra gente, Josa, o que o secretário falou, então. Ele disse que mais uma vez um policial foi hostilizado na região central de São Paulo, que infelizmente uma parte da sociedade defende o criminoso e não o policial, que isso não pode acontecer em relação também ao policial agir sozinho, ele tinha que estar acompanhado, mas que mesmo assim o que aconteceu foi muito grave, que a polícia voltou lá no local e prendeu o homem que roubou um carregador de pistola com 15 munições. E esse homem foi preso e o objeto do policial foi devolvido. E que a orientação é que vai aumentar, inclusive, o policiamento na região central, principalmente por causa desses casos de hostilização e também casos de roubos e de furtos que estão acontecendo lá no centro. A gente tem percebido o aumento do desrespeito com o trabalho policial, né? Você vê muito isso no interior, quando o policial é acionado para atender uma situação lá de som alto, por exemplo, em um posto de combustível ou em uma casa. Eu vi alguns vídeos impressionantes nesses meses passados. Teve um que o policial, as pessoas foram todas para cima do policial, o policial não fez o que esse fez no centro, não. Ele sacou a arma e deu um tiro no peito de um cara. Acho que vocês se lembram disso. Eu lembro. Tem poucos dias isso. Deu um tiro no peito do cara, porque a multidão foi para cima dele. Ele falou, os caras vão me linchar aqui. Pau! Deu um tiro, matou o cara na hora ali. Então isso é muito perigoso.
Para ter acontecido isso no centro de São Paulo, foi 2 palitos. Foi. Pode ter certeza, ainda mais a pressão que a polícia está enfrentando hoje, baseado também naquela abordagem que houve recentemente, em que o cara sacou a pistola do policial, deu um tiro na boca de um policial e na perna do outro. Você acha que o cidadão hoje, o policial militar ou civil, militar principalmente, quando vai para uma abordagem, ele não pensa nessa ocorrência aí? Pensa na hora. Então o cara já chega chegando. Ele já chega mais pesado. Então isso poderia ter acontecido um problema grave. Uma outra coisa, Ana, para concluir pelo menos essa parte aqui. A falta de estrutura policial acaba levando muitos policiais a uma situação como essa. É inaceitável você ver um policial em um local como aquele ali sozinho. Por 2 minutos, como pode? Não tem como, cara. Não tem lógica isso. Primeiro que ele não pode ir para uma situação daquela sozinho. E segundo, se acontecer o cara pedir apoio, tem que ter apoio em 1 minuto, cara. No centro. Tem que ser rápido. Exatamente. A gente não fala muito de policiamento no centro de São Paulo, então tem esse lado. A falta de respeito, que tem se aumentado, infelizmente, com o trabalho policial. A bandidagem, porque quem faz aquilo é criminoso. Tem que levar pau mesmo, tem que levar cacete. Aqueles caras poderiam ter levado tiros. Imagine só, felizmente isso não aconteceu. E não aconteceu Poderia nada ter com sido o uma policial. tragédia. E felizmente com o policial não aconteceu nada, porque mesmo tardio, mas o apoio chegou. Né? Chegou. Poderia ter chegado antes. Mas eles se separaram, né? Então não sei se é necessário reforçar, porque na hora do sangue ali na veia, Mas ele pede na hora, ele tem o rádio, ele fala apoio, rua tal, aqui o bicho tá pegando. Mas ele para fazer a abordagem e o que estava junto com ele vai embora, né? Então eles não podem agir sozinhos por um motivo. Não pode. Não pode, porque fica arriscado para ele, né? Então, algo aí para reforçar isso também, para que eles não se coloquem em risco, porque aquela região, a gente já percebeu, os caras não têm medo de nada. O bandido comum, ele tem um certo receio de atacar o policial. Esse pessoal do centro não tem nenhum. Ele pode estar armado com a arma apontada para você que eles não têm noção. E por isso que é bom a gente reforçar novamente aqui o perigo que esses caras representam para a sociedade. Se vai para cima, como eles foram, de um policial, imagina o cidadão que tá passando lá, que o cara cisma, vamos roubar aquele cara ali. Imagine só o que faz com o cidadão comum. Se o sujeito com uma pistola .40 na cintura, fardado, passou por aquilo, imagina o cidadão comum. Então essa gente é perigosa, é criminosa, é bandida, tem ali o vítima mesmo, que é o dependente químico e tal, mas tem o dependente químico criminoso, vagabundo, e que não pode ficar do jeito que ele bem entende lá, dominando a região e achando que a região é dele, porque não é. A região é da sociedade, das pessoas de bem, dos cidadãos de bem, é da polícia, não é dele. Não é desses vagabundos aí. Então um caso como esse mostra pra gente a gravidade dos problemas do centro como um todo. Agora, voltando ao salário, essa discrepância do salário pago pelo estado de São Paulo é algo absurdo. Como é que o estado mais rico da nação é quase que o último a remunerar os seus policiais? Você pensa, reajuste legal de 17%, 20%, é ótimo um reajuste como esse. Imagina você ter um reajuste de 17%, principalmente em um momento crítico, economicamente, como o Brasil está enfrentando, que o mundo está enfrentando hoje. Então hoje o que te propõe, na maioria das vezes, é redução salarial. Né? Vai reduzir, você pede um emprego, vai atrás de um outro para ganhar menos e tal. Então você ter um reajuste de 17%, 20% é espetacular. Os policiais estão tendo esse reajuste, tem que comemorar sim, mas essa defasagem é a que pega, né? Não tem como o estado de São Paulo ser o último, penúltimo a remunerar os seus policiais, sendo que aqui os problemas são mais graves ainda do que no restante do Brasil. Imagine, por ter essa densidade demográfica que nós temos aqui, obviamente os problemas são maiores, são em maior escala, maior nível, maior periculosidade. Onde tem dinheiro, tem bandido, não tem? Então aqui o crime organizado, ele domina o Estado, né? Consequentemente, o serviço policial ele acaba ficando mais perigoso ainda. Sim, e a gente tem um problema aí de defasagem de salário e de quantidade de polícia, né? Porque tudo que acontece em São Paulo é botar polícia. Criminalidade no centro, aí liberam mais contratação da operação delegada, que não é policial exclusivo para aquilo. É policial que está fazendo hora extra, que está trabalhando na folga. E se tem uma profissão que precisa de folga, é polícia, que trabalha sob um estresse danado, com a vida ali em risco, sabe trabalhar, não sabe se volta. Aí na folga, ao invés de descansar, cuidar da saúde mental, o cara vai fazer bico para ganhar dinheiro.
né? A gente precisa contratar policial também, porque a gente vive num baita de um cobertor curto, né? Tira o cara de um lado, bota no outro, aí pega a polícia, põe pra cá, aumenta a operação delegada, mas e aí? E contratar policial? Tem que aumentar e aumentar bem o número de contratações. E pode se preparar. Escreve o que eu tô falando. Pode se preparar que a gente vai ter a abordagem mais pesada daqui pra frente. E não adianta também ficar criticando. Olha a polícia colocando o cara ali com a cara no chão e algemando o sujeito. Tem que tomar cuidado com isso. Porque essas coisas que nós vimos recentes agora vão levar a um tipo de abordagem diferente. Tem os níveis de abordagem, 1, 2 e 3. O 3 é quando cessa mesmo, não tem nem discussão. É quando o cara, por exemplo, já efetua um disparo para cima da polícia. Ali, dali pra frente, o pau canta. Aí é tiro, porrada, bomba. Não adianta o cara falar mais. Atirou na polícia, o bicho vai pegar. Nós teremos abordagem agora mais firmes. Abordagens que poderiam acontecer de uma forma mais leve, suave. Você vai ver. Serão mais pesadas. Por conta desses episódios recentes. Escreve o que eu tô te falando. Daqui a uma semana a gente vai estar mostrando aqui uma abordagem pesada, todo mundo questionando o policial e tal. Pô, será que precisava jogar o cara ali, esfregar a cara do sujeito na parede e tal? Você vai ver. Vamos esperar.